Queridos e queridas do Universo Psico, para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Lúcia Pereira, psicóloga clínica e organizacional. E eu estou aqui hoje para te ensinar uma estratégia chamada Acalme-se, que é muito bacana para você aprender a lidar com a sua ansiedade. Quando eu falo de ansiedade, não é aquela ansiedade comum que todos nós temos quando, sei lá, você vai fazer uma entrevista para emprego, você tem uma prova no seu trabalho e alguma situação que te dá aquela ansiedade administrável. Quando eu falo da estratégia Calme-se, é para você usar com aquela ansiedade que você percebe que já está a passar um pouquinho do ponto e que, se você não der atenção, ela pode te paralisar e te trazer maiores problemas, tá bem? Então, é uma estratégia de 8 passos. Vamos ao primeiro. O primeiro passo é aceite a sua ansiedade. Pode parecer um pouco contraditório. Como assim aceitar uma coisa que é ruim, que me causa mal-estar? É o seguinte, tente pensar na sua ansiedade como um visitante indesejado, uma pessoa inconveniente que chega à sua casa, mas que você sabe que vai embora, ela não vai se instalar lá eternamente. Só que tem um detalhe, quanto mais atenção você der a essa visita indesejada chamada ansiedade, mais tempo ela vai permanecer. Então, quando nós falamos em aceitar a ansiedade, é no seguinte sentido: estou ansioso, estou ansiosa, isso é muito desconfortável, mas isso não é perigoso. Isso não é perigoso e muitas pessoas associam a ansiedade, aquela sensação ruim, à iminência de perigo, de desastre. Isso não vai acontecer. Então aceite, é uma visita indesejada, mas ela vai embora e quanto menos atenção você der, mais rápido ela vai embora. O segundo passo da estratégia Acalme-se é o contemple as coisas ao redor. Por quê? Porque quando você começa a mergulhar na ansiedade, você fica hiperfocado ou hiperfocada nas suas próprias sensações corporais. A ansiedade desencadeia sensações corporais que são diferentes a depender da pessoa, mas em casos mais extremos são tremores na mão, é o coração que fica um pouco mais acelerado, ataque cardíaco, aquela sensação de que tem um bolo no estômago. Quanto mais você se concentra exclusivamente nessas sensações corporais, mais intenso fica o mal-estar e mais difícil de lidar com a ansiedade. Então, depois de ter aceitado a ansiedade, tente mudar o seu foco de atenção. Como? Olhando para outras coisas ao seu redor. Tem algum objeto que você goste na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver? Contemple esse objeto. Se você estiver a conduzir, estiver na estrada, volte toda a sua atenção ao que você está fazendo, aos sinais de trânsito, ou, se for possível, se estiver tranquilo, contemple a paisagem, contemple as coisas ao seu redor. Isso é uma forma de não dar toda a sua atenção a esse visitante indesejado chamado ansiedade. O terceiro passo da estratégia Acalme-se é você agir apesar da sua ansiedade, é não permitir que a ansiedade te paralise, porque quando ela começa a ficar muito forte, aquelas sensações corporais, a vontade que dá é parar tudo, é congelar. Não permita que isso aconteça. Pode ser que você precise reduzir o ritmo, pode ser que você fique um pouco mais lenta ou lento na execução das suas atividades, mas continue a agir apesar dela. Não permita que a ansiedade te paralise. Então, aceite a ansiedade, contemple as coisas ao redor para que a sua atenção não fique voltada totalmente às sensações provocadas pela sua ansiedade e haja apesar da sua ansiedade. O quarto passo é libere o ar dos pulmões bem devagar.
Na verdade, essa é uma técnica chamada de técnica da respiração profunda e que você pode fazer onde você estiver, porque ela é muito discreta. Você vai inspirar lenta e gentilmente pelo nariz, puxar o ar, contando até 5, devagarzinho. Depois vai sentir o seu abdômen encher de ar, os seus pulmões encherem de ar. Aí você vai reter o ar por 5 segundos, contando bem calmamente, e vai expirar lentamente pela boca, de forma a liberar todo o ar dos pulmões. Então é assim. Inspirou lenta e gentilmente, e eu digo para contar por 5 segundos, para você ter uma referência, mas depois você não precisa mais disso. Você vai puxar o ar pelo nariz devagarzinho, segurar por 5 segundos e liberar lentamente todo o ar dos seus pulmões. Com isso, você vai regularizar o fluxo da respiração e vai conseguir controlar outros efeitos corporais ruins da ansiedade. Mas a respiração é o primeiro. Se você equilibra a sua respiração, o corpo todo tende a entrar em equilíbrio também. E quando nós ficamos ansiosos, a nossa respiração fica alterada. Tenta perceber, pode ser que você não perceba, nunca tenha parado para notar isso, mas é verdade. A respiração fica alterada quando nós estamos mergulhados na ansiedade, então é preciso regularizar a respiração. Quinto passo é mantenha os passos anteriores. Esses 4 primeiros passos são os mais importantes: aceitar a ansiedade, contemplar as coisas ao redor para não ficar focada apenas na ansiedade, agir apesar da ansiedade, não permitir que ela te paralise e cuidar da respiração, de liberar todo o ar dos pulmões. Então, repita esses passos quantas vezes forem necessárias, mantenha esses passos e só passe para o seguinte, que é o que eu vou te explicar agora, depois de perceber que conseguiu executar todos esses passos da aceitação, contemplação, agir apesar da ansiedade, liberar o ar dos pulmões e manter esses passos todos. Depois que você conseguiu fazer isso, você já vai estar mais calmo, mais calma. A ansiedade vai ter reduzido para um limiar mais confortável. Eu não digo que ela vai ter desaparecido, tá? Mas vai estar em um limiar mais confortável. Aí o que você vai fazer? Examinar os seus pensamentos. Por quê? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente percebe o quê? Que os pensamentos, alguns pensamentos que nós temos, são gatilhos que desencadeiam a nossa ansiedade. Todos nós pensamos e pensamos o tempo todo, mas alguns desses pensamentos são automáticos, nós não temos plena consciência deles quando estamos a pensar, e muitas vezes são pensamentos, por exemplo, catastróficos, são pensamentos de antecipação, nós começamos a antecipar situações que não aconteceram e talvez nunca aconteçam, ou ainda que tenham grande chance de acontecer, nós não vamos poder fazer nada a respeito daquilo naquele momento. Então, examine os seus pensamentos para tentar identificar quais são os gatilhos que desencadeiam a sua ansiedade. Esse passo de examinar os pensamentos, ele na verdade é para prevenir crises futuras de ansiedade. Porque à medida que você for identificando os pensamentos desencadeadores da ansiedade, você vai aprender a lidar com eles antes de mergulhar muito profundamente nessas águas incômodas da ansiedade. Examine os seus pensamentos e questione-os sempre que for necessário. Será que essa situação é assim tão catastrófica? Será que eu tenho controle sobre essa situação? Se eu tenho, o que eu posso fazer? E se eu não tenho,
Pensar nela, será que isso vai me ajudar? Examine os seus pensamentos. Depois, à medida que você for fazendo, praticando, porque veja, tudo é prática, tá? Você vai repetir isso quantas vezes forem necessárias. Sorria, você conseguiu. Quando você começar a perceber que está conseguindo controlar a ansiedade, identificar os gatilhos desencadeadores da ansiedade, você sorria, comemore, você merece todo o crédito por isso. Valorize-se por estar conseguindo desenvolver recursos internos que vão te ajudar a lidar com a sua ansiedade. É muito importante se dar crédito por isso. E espere o último passo, espere sempre o melhor. Mas não crie expectativas irrealistas. Tente pensar na sua ansiedade quando você tiver conseguido dominar técnicas para controlar a sua ansiedade. Não tente pensar assim, pronto, agora ela nunca mais vai voltar. Não tem como ter garantia disso. Nós passamos por situações que às vezes são grandes gatilhos para a ansiedade, mas o que você pode pensar? Eu sou capaz de desenvolver recursos internos que vão me ajudar a lidar cada vez melhor com a minha ansiedade. Eu sou capaz disso. E quanto mais eu praticar, mais eu vou aprimorar essa habilidade. Então, espere sempre o melhor, faça por onde se aprimorar e alcançar o melhor e se dê o crédito por isso. Muito bem, como vocês veem, os 8 passos formam a palavra acalme-se. É essa estratégia acalme-se para ajudar no controle da ansiedade. Pratique e depois me conta o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa um like aí para mim, deixe o seu comentário, eu vou adorar saber. Você tem alguma estratégia que você desenvolveu e que te ajuda a lidar com a ansiedade? Compartilha com a gente. Um grande abraço, meu querido, minha querida, e até a próxima.